Apocalipse 10, de 1 a 11. Na minha Bíblia está o título assim: o anjo e o livrinho, né? É o que está aqui. As crianças, né? Perdão, cara. Então, as nossas crianças queiram acompanhar aí a tia Karina. Karina que vai ter que passar brevemente também por uma cirurgia, mas a gente dá detalhes mais para frente, né, Karina? Vamos orar pela vida dela também. Apocalipse capítulo 10. Quem já leu Apocalipse e ficou assim, confuso das ideias? Apocalipse mexe com a nossa imaginação, não é? Tem gente que diz assim: não vou ler não, que eu não entendo nada, é muita coisa, é um filme de terror. São seres assim estranhos que são descritos ali. E o desafio de quem prega em Apocalipse é da gente tentar assim, realmente chegar naquele momento em que a gente possa olhar para o texto e dizer: nossa, eu entendi bastante coisa do que foi falado. Esse é um texto que não traz assim imagens tão estranhas, simbologias, não é? Mas ele é um pouco mais esclarecedor. Diz assim a palavra do nosso Deus: vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Gritou com uma voz forte, como leão, como ruge o leão. Enquanto ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Não escreva nada. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esta revelação. Obrigado por este livro que fala ou nos conta muito sobre o desfecho final, sobre os capítulos finais da história da nossa redenção. Sabemos, ó Deus, que a história ela precisa ter o seu fim. Ela teve um começo, o Senhor criando todas as coisas. Estamos aqui fazendo parte, ó Deus, desse cronograma eterno, divino. São capítulos sucessivos do agir do Senhor, da graça do Senhor na história. Mas, Deus amado, assim como nós temos nos nossos filmes, as nossas séries, tudo tem que ter o seu final. E o Apocalipse fala um pouco a respeito dele. Nos orienta, nos avisa, nos prepara de alguma maneira, embora ninguém possa dizer o dia e a hora em que o Senhor virá. Mas, Deus amado, a Tua palavra fala dos sinais que nós devemos estar atentos para eles. Muito obrigado, Deus, pelo Teu povo que se reúne nesse dia, em diversos lugares para ouvir a Tua palavra. É bom ver aqui, Senhor Deus, nossa irmã Isabel Espina, seu marido Santo Edmundo, depois de um
período difícil, falecimento de sua mãe, mas a graça do Senhor é presente. E como nós precisamos da tua graça, Senhor, para sermos consolados, animados, encorajados. E o Senhor nos faz isso também através da tua palavra. Então nos abençoa, Deus, nessa manhã, nos abençoa neste momento, fortalece a nossa fé, Senhor, em Ti. Oramos por isso agradecidos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, assustadoramente os Estados Unidos vêm percebendo um comportamento diferente da juventude. É sabido de alguns de nós, eu não vou dizer de todos nós, porque eu acho que isso não é verdade, que na cultura americana, quando um jovem faz 18 anos, ele vai para a faculdade e a sensação é que os pais cumpriram a sua missão. O filho vai seguir a sua vida e não vai voltar para casa mais. Se vai constituir família é uma coisa, ou então vai ficar sozinho, mas os pais entendem que a missão deles vai até ali. A partir do momento em que completa-se os seus 18 anos e vai para a sua faculdade, dificilmente, não é cultural no país que os jovens voltem para a casa dos seus pais e ali fica mais 10, mais 15 anos. Porém, os Estados Unidos vêm percebendo que esse comportamento vem mudando. Atualmente, média de 25% dos jovens que completam os seus 18 anos e vão para a faculdade voltam para a casa dos pais. E há uma razão não apenas afetiva, mas mais do que isso, há uma relação socioeconômica para isso. A vida está ficando mais difícil, o custo de vida é cada vez mais caro, os jovens estão tendo cada vez menos acesso a algumas coisas que os de outrora tiveram, então a casa dos pais continua sendo aquele porto seguro onde os filhos possam ter, quem sabe, aí uma facilidade para poder tocar a vida com um pouco mais de leveza, sem ter que necessariamente assumir aqueles compromissos que faz parte da nossa vida, aluguel, despesas de casa e tudo mais. Mas segundo uma jornalista do Brasil, que é até da minha região, ela é natural de Caratinga, Minas Gerais, chamada Miriam Leitão. Para quem não sabe, ela é de Caratinga, eu sou natural de Caratinga, não é? Ela diz que nós temos apenas uma sensação de que as coisas estão um pouco mais caras. Mas não é verdade isso. Então nós estamos vivendo no país onde nós temos sabor de tudo e agora nós somos o país das sensações. E as sensações não são condizentes com a realidade, não é? Então... mas é uma constatação mesmo. E no Brasil também não tem sido diferente. Percebe-se que vem se tornando cada vez mais comum os filhos permanecerem com seus pais até acima dos seus 30 anos de idade. E nós não temos a cultura de criar os filhos e querer vê-los indo embora. Se a gente puder, fica tudo junto, né, irmãos? Na nossa tribo, no nosso clã, a gente compra um sítio, faz ali algumas cabanas, coloca todo mundo ali, vamos plantar alguns pés de milho, arroz e feijão, criar algumas galinhas, porco e coisa do tipo e está tudo certo. Vamos viver assim, todo mundo juntinho e misturado. Quando fala, estou indo, estou batendo asas, a sensação do ninho vazio, que é coisa nossa, é ruim demais da conta. Você que já passou por isso sabe, fez aquela casa grande, não é? Os quartos ali, hora do café, aquela muvuca, aquela bagunça, um quer ovo mexido, outro quer chocolate, outro quer leite, outro quer Toddy, outro quer café, e aquela benção, você diz, meu Deus, eu não vejo a hora de passar. Só que quando passa a gente diz, nossa, a casa ficou tão vazia, era tão estranho esse negócio, era tão bom aquela muvuca, a louça que nunca terminava, era o dia inteiro limpando, lavando, passando, não é assim? A vida é assim. Meu Deus, o que isso tem a ver com o Apocalipse? Tem a ver sim, sabe por quê? Porque, irmãos, nós temos medo. Nós nos sentimos inseguros. Temos medo de casar porque a gente acha que talvez a gente não vai dar conta para comprar um apartamento, para sustentar uma casa. A gente olha, e estou tendo cada vez mais essa sensação, eu preciso me afastar um pouco assim de algumas informações, porque o coração da gente vai ficando muito temeroso, muito preocupado, muito assustado.
Os indicadores sociais não são bons, os indicadores econômicos são assustadores. As condições que parece que pairam sobre o nosso país, elas estão impregnadas, recheadas e de um potencial avassalador de nos levar a viver com medo. Não vou investir, não vou fazer isso, não posso casar, não posso comprar, não posso isso, porque vai vir uma recessão, a coisa não está fácil. Se tiver uma continuidade do atual governo, o que espera por nós? As coisas não estão nada fáceis, empresas fechando, empresas indo embora do país e tantas outras coisas. E a gente vai colocando isso no coração, o que acontece? O medo toma conta e a gente não faz nada. Aqui está um texto que fala sobre alguém que está no poder. E isso faz sentido porque aquela igreja naqueles dias estava sendo muito bombardeada por uma grande potência social, econômica, militar, que era o Império Romano. De uma civilização poderosa, conquistadora, e a igreja pequena, vulnerável, sem representatividade. Hoje nós temos ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um pastor presbiteriano, e eu te pergunto, quando na história do país você viu um negócio desse? Então nós chegamos aonde aqueles nossos irmãos não chegaram, para ter voz, para ter representatividade, bancada evangélica. Quando? No Império Romano? Jamais. Pessoas do reino envolvidos na política, seja como vereadores, prefeitos, deputados, governador e assim por diante. Gente que pensa em Deus, que fala de Deus. Não estou entrando no mérito, se está correto, se são gente realmente comprometida. Não é disso que eu estou dizendo. Mas aqui estava um povo subjugado debaixo de uma potência. E o que eles podiam fazer? Então eles olhavam para as circunstâncias e diziam: o que vai ser da nossa vida? Para onde que a gente vai? Nós não temos força, não temos representação, nós não temos gente que vai nos defender, estamos sendo perseguidos, estamos sendo assolados, os caras são fortes, eles mandam prender e não tem quem resista. O que vai ser da igreja? Para onde ela vai? O que vai ser da nossa vida? Então aqui nós temos algumas informações importantes, e eu queria pensar alguma coisa a respeito disso. De um Cristo que reina, de um fim que vai chegar, e de uma igreja que tem uma missão. Então nós vamos falar um pouco a respeito disso. Aqui nós temos uma pausa. Não sei se você percebeu, a gente vinha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, trombeta, pausa. Esse é o modus operandi aqui do Apocalipse. Sempre da sexta para a sétima uma pausa. E um outro detalhe em Apocalipse, parece que o sétimo selo, a sétima trombeta, a sétima praga, o sétimo flagelo é o fim da coisa. É o acabamento de todas as coisas, é a conclusão de todas as coisas. Então a sétima trombeta, ela vai falar realmente dessa reta final, dessa conclusão final da história. Então, nós temos aqui esse intervalo composto de duas cenas. No capítulo 10, João ele vai ser comissionado. No capítulo 11, nós vamos ter as duas testemunhas. E o capítulo 10 termina falando de uma proclamação que precisa acontecer, de um livro que precisa ser tomado, de uma mensagem que precisa ser proclamada. E depois nós temos no capítulo 11 os desdobramentos desta informação a respeito do papel da igreja no mundo. Então, no capítulo 10 nós temos o comissionamento e a proclamação. No capítulo 11 nós temos o testemunho da fé. De uma igreja que está no mundo e como ela vive no mundo. De jovens que estão na faculdade, como que eles vivem na faculdade. De jovens e adolescentes que estão crescendo numa sociedade às vezes contrária à fé, e como que a gente vive nesse ambiente. Então esse texto, capítulo 10 e 11, vai falar a respeito disso. Vamos então aqui pensar a respeito disso, não é? Então veja, irmãos, se Cristo reina, se o trono não está vazio, se tem alguém que está sentado nele, e esse que está sentado no trono é aquele que garante que a história vai chegar ao seu final, ela vai ter o seu fim, não é? Mas enquanto o fim não chega, como é que a gente vive? Como é que a gente faz? Não é? A gente vive com medo de ser crente, a gente vive querendo esconder a nossa fé, a gente vive com medo de dizer assim: não, na verdade eu não sou crente não, os meus pais são, mas eu vou lá, né?
no filme Corações de Ferro, tem uma cena muito interessante, que os caras estão no meio de uma guerra, estão na Alemanha, o pau está quebrando, tiro, porrada e bomba para todo lado. E os caras que estão naquele tanque de guerra, e o ator Brad Pitt, e são 4 homens, aí chega um novato para fazer parte daquilo ali, eles começam a ter um diálogo, e eles falam de Deus, falam de igreja. Aí um vira para o outro e fala assim: você é crente? Aí o cara fala assim: eu vou à igreja. Eu falei assim: você não entendeu a pergunta. Vive no mundo de jovens que estão na faculdade. Como que eles vivem na faculdade? De jovens e adolescentes que estão crescendo numa sociedade às vezes contrária à fé. E como que a gente vive nesse ambiente? Porque às vezes pode ser um argumento para você dizer assim, 10 e 11 vai falar a respeito disso. Não concordo com nada daquilo, não creio em nada pensar a respeito de Deus, mas eu não vejo, eu não pego. Então veja, irmãos, se Cristo reina, se o trono não está vazio, abram a Bíblia, se tem alguém que está sentado nele, é legal e tudo, o clima é gostoso. E esse que está sentado no trono é aquele que garante que a história vai chegar ao boa, está tudo certo, não é assim? Mas veja, irmãos, está aqui uma igreja, como que ela vive, como que ela age. A palavra de Deus quer trazer conforto àqueles irmãos. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está aí do verso 1 até o verso 4. Cristo está no controle da história. Coloquei ali até o 5, mas é até o 4, né? Cristo está no controle da história. Note que o texto começa dizendo assim, ó: vi outro anjo forte. Esse anjo já apareceu, né? Ele já esteve presente. Se você ler no capítulo 5, verso 2, ele aparece lá. Só que aqui fala de um outro anjo. E é interessante porque quem é este anjo? O texto não fala. Não fala que é Cristo, não fala que é o Cordeiro, fala que é um anjo forte. Agora, o que fala a respeito desse anjo nos leva a concluir e a deduzir que só pode ser uma referência a Cristo. Por quê? Porque as expressões que aparecem aqui para falar do anjo, elas estão muito relacionadas à pessoa de Jesus Cristo. Um detalhe também interessante é que a literatura apocalíptica, que é a que nós temos aqui, ela está o tempo todo fazendo conexões com o livro de Daniel, com o livro de Ezequiel, ela está o tempo todo dialogando com textos lá do passado. Então, se você coloca aí, por exemplo, Daniel capítulo 12, verso 7, fala também a respeito desse anjo, né? Só que aqui nós temos um outro anjo forte. Vejamos então quem é este anjo. Eu coloquei aqui que é Cristo que está no controle. Eu já parto de uma definição, porque eu entendo que não pode ser informações a respeito de um anjo, por mais poderoso que seja, essas hostes angelicais, não é? Mas só pode ser a Cristo Jesus. E o que nos leva a crer que de fato é de Cristo que João está falando? Desse outro anjo forte. Não sei se você já notou, os anjos estão muito presentes ali, né? Eu não gosto da ideia, mas fala que os pastores são os anjos também. Olha que coisa boa, irmão. O anjo da igreja. O anjo. Respeita, irmão. Só falta alguém dizer: caído, pastor. Caído em Adão, hein? Vamos lá. Olha só, verso 1. O que esse anjo ele faz? Eu vi um outro anjo descendo do céu, envolto em nuvem. Espera aí. O que diz lá em Apocalipse 1:7? Apocalipse 1:7 diz: aquele que vem com as nuvens. Apocalipse 14:14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias. Texto de Daniel 7, verso de número 13. Marcos capítulo 3, 26 diz assim: então verão o filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Marcos 14, 62
eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens. Você não encontra essa expressão para anjo. Quando fala de vir com as nuvens, é uma expressão que está totalmente ligada à volta de Jesus, ao retorno de Cristo, à pessoa de Jesus Cristo. Então, nós temos esse primeiro elemento, não é? Aquele que vem com as nuvens, ou seja, descer do céu envolto em nuvem, é uma descrição usada para a volta de Jesus Cristo. Segunda coisa, ele traz consigo o sinal da aliança e da misericórdia de Deus. Onde que está aí? O sinal da aliança e da misericórdia de Deus? No arco-íris. É uma pena que o arco-íris hoje está associado a um movimento, a uma pauta, a uma agenda. Mas na Escritura o arco-íris é lindo, é sinal da aliança, é sinal da misericórdia de Deus, é o sinal da graça de Deus, que nos remete ao tempo do dilúvio, quando Deus arruinou todo mundo e Ele diz, eu não vou fazer isso mais. E qual que é a prova? Está ali o sinal da minha aliança. Então o arco-íris é o arco da aliança de Deus. Não deveria ser usado para outra coisa, não é? Mas então veja, com o arco-íris por cima da sua cabeça. Apocalipse 4:3 diz assim, e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então é uma indicação da pessoa de Jesus Cristo novamente. Mas o texto continua dizendo que ele tem o rosto como sol. E essa expressão, irmãos, é uma descrição usada para referir-se ao Senhor Jesus. Por exemplo, em Apocalipse 1:16 diz assim, na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, não é uma expressão usada para falar de um anjo, por mais poderoso que seja, mais um elemento para dizer, deve ser o Senhor Jesus, esse anjo forte. Mas talvez você não esteja satisfeito, vamos então aqui às demais afirmações. Ele manifesta a presença graciosa de Deus com o seu povo. Jesus Cristo é aquele que habitou entre nós. O verbo habitar é muito rico, é muito lindo, é muito importante, de um Deus que habitou com seu povo. Isso nos remete à jornada do povo de Deus na antiga aliança, onde Deus estava presente. Como que Deus se fazia presente enquanto o povo caminhava pelo deserto? Algum adolescente arrisca? Algum jovem? O povo olhava e pensava assim, porque Deus você não via a forma. Como que eles tinham certeza de que Deus estava ali com eles? Meus irmãos, as pernas como uma coluna de fogo. Veja, isso mostra que Deus não apenas deu direção, mas Ele deu também proteção ao seu povo. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 13, verso 21, diz assim, o Senhor ia diante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 14, 24, na vigília da manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Neemias 9, 12, tu os guiastes durante o dia com a coluna de nuvem e durante a noite com a coluna de fogo, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Neemias 9, 19, mas tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os abandonastes, diz o texto, no deserto. Pelo contrário, a coluna de nuvem nunca se afastou deles durante o dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo durante a noite, para iluminar o caminho por onde deviam seguir. Irmãos, o povo que está lendo isso aqui é, na sua maioria, judeus. E quando a Bíblia usa essa expressão, as pernas eram como colunas de fogo, eles estão dizendo, Deus não se esqueceu da gente, Deus conduziu o seu povo na história passada, Ele continua presente na nossa vida, Ele não se esqueceu de nós, Ele está presente, Ele está conosco, louvado seja Deus. Irmãos, eles não tinham dúvidas de pensar, Deus se faz presente.
Mas o texto continua dizendo a respeito não só da manifestação, da presença graciosa. Eu não sei se você já parou para pensar quanta diferença isso faz na vida da gente. Ainda que eu ande, o Senhor está ali. Às vezes, irmão, você está naquele momento, você tem tudo para olhar e dizer assim, não vai. Mas você pensa, o Senhor está comigo, pastor. O Senhor está comigo. Deus está presente na nossa vida, nos fortalecendo, nos encorajando, nos sustentando, provendo o que nós precisamos. Mas o texto continua, que Ele executa o decreto de Deus por meio da sua obra redentora. Porque o verso 2 diz assim, o anjo tinha na mão um livrinho aberto. Alguns debatem aqui a questão do diminutivo, né? Porque lá em Apocalipse 5 temos o livro, e aqui nós temos um livrinho. Então, Apocalipse 5:10 fala a respeito deste livro. E aqui nós temos o livrinho que já está aberto. E o que é que nós temos então? Nós temos parte do rolo que foi aberto no capítulo 5. Parte daquilo que constava lá no capítulo 5 do grande livro. Nós temos aqui então parte dele. Por que que o texto está usando essa expressão? Porque veja, irmãos, ali nós temos um livro que se encontra nas mãos de João, e no capítulo 5 nós temos o plano completo de Deus para o final do mundo, está lá no capítulo 5. E aqui então nós temos parte desse plano de Deus, dessa mensagem de Deus, desta proclamação que precisa ser contada, que precisa ser proclamada. Por isso que o texto vai terminar falando de que João tem que profetizar para as nações. Tem que proclamar para as nações, porque nós temos uma mensagem. Nós temos uma mensagem central, nós temos uma mensagem que é a coluna, que é a espinha dorsal de todas as coisas, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho é algo peculiar, é algo especial, é uma mensagem talvez a mais importante, porque por meio dela as pessoas são salvas. E de pregar o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, veja, é Cristo que executa o decreto de Deus por meio da sua obra redentora. Qual a mensagem que é dada à igreja para proclamar? O Santo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Outra coisa, está aí no verso 2 ainda, é Ele quem governa sobre os poderosos dessa terra. Porque veja, irmãos, essas duas expressões, elas são muito simbólicas, elas são muito fortes. Ele colocou o seu pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. Sabe o que está sendo reivindicado aqui? Posse, poder, domínio. Cristo está reivindicando o mundo inteiro como sua herança. Pede-me, te darei as nações por herança. Salmo capítulo 2. Pois foi o Senhor Deus quem criou o mundo, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então nós pertencemos a Deus, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. De modo que colocar os pés sobre a terra ou sobre o mar é um indicativo de posse, de domínio, de conquista, de pertencimento, assim como os conquistadores faziam, como conquistavam a terra. Eles plantavam os seus pés ali, é nosso, é tudo nosso. É isso que o Cristo está dizendo. É Ele quem governa sobre os poderosos da terra. Ele está dizendo para aquela igreja perseguida, gente, sabe quem é que manda neste planeta? Não é o partido A, não é republicano, não é democrata, não é o Xi Jinping, não é nada. Quem está no controle de todas as coisas é Deus, é o Senhor. Eu acho que isso deveria nos encorajar a ser um povo arrojado, ousado, destemido. Mas mais do que isso, o texto continua dizendo, ele declara a ira de Deus. O verso de número 3 diz assim, que aqui vai aparecer 7 trovões, está aí no verso 3. Gritou com voz forte, como ruge um leão. Então nós vamos falar sobre isso também. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Veja, irmãos, 7 trovões. Trovões nas escrituras são sempre sinais de juízo de Deus. Sempre sinais de juízo de Deus. Por exemplo, Apocalipse 8,5 diz assim, então o anjo pegou o incensado, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto.
Apocalipse 11:19, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 1:6-18, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terremoto forte e grande. Então veja, aqui você tem uma descrição de 7 trovões. Eu não sei se você parou para pensar, mas é quase que uma descrição do Salmo 29. Salmo 29, salvo engano, é também uma sucessão de 7 trovões que aparece ali. Então, muito possivelmente, para não dizer acertadamente, sem medo de errar, que o Salmo 29 está aqui presente também, nesta questão. Então, os 7 trovões podem ser baseados no Salmo 29, onde os trovões do castigo de Deus são a voz do Senhor. Expressão repetida 7 vezes no Salmo. Está lá. Salmo 29, verso 3, vou lê-lo novamente, diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem, a voz do Senhor produz chamas de fogo. Mas não apenas isso, irmãos, o texto fala que ele ruge aqui. Então veja, que Cristo é descrito lá no capítulo 5 como o leão que venceu. Não é? Ele é o leão que venceu. E o texto diz que ele julgará em ira. Onde aparece isso? No rugir. Esse rugir do leão é esse julgamento de Deus em ira. E possivelmente, irmão, seja uma referência ao texto de Oséias no capítulo 3 ou Oséias capítulo 11. A voz de Deus é comparada ali como o rugido do leão. Oséias 3:8 ou Oséias 11:10. Oséias 3:8 diz assim: o leão rugiu. Quem não ficará com medo? O Senhor Deus falou. Quem não profetizará? Oséias 11:10, seguirão o Senhor que rugirá como leão, e quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Então ele declara a ira de Deus. Então certamente devemos crer, para não dizer podemos afirmar que seja o Senhor Jesus. Se você tiver argumentos que sejam contrários a ele, você também tem todo o direito de assim fazê-lo. Mas eu vou ficar com essa versão, tá bom? Segunda coisa, o fim está garantido, versos 5 e 7. Notem que os trovões estão acontecendo e João está ouvindo coisas. E o que ele quer fazer? Ele quer escrever. Ele quer registrar aquilo que está acontecendo ali. Então o anjo que vi, nota que por 3 vezes aparece essa expressão do anjo que está com o pé sobre a terra e sobre o mar. Por 3 vezes, ele vai aparecer depois novamente lá no verso de número 8. Querendo com isso, essa repetição tríplice, mostrar que quem está de fato no governo, no domínio de todas as coisas, é Cristo, é o Senhor. E aqui então, irmãos, o objetivo é de mostrar que o fim de fato ele vai acontecer. Então o anjo que vi, verso 5, em pé sobre o altar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, dizendo: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então veja bem, João foi proibido de registrar a mensagem vinda dos trovões. E a gente nunca vai saber que mensagens são essas. Pastor, que mensagem é aquela? Deus não vai te mostrar. Não falou para João. João foi proibido de dizer, então isso não foi dado a ninguém. Ninguém nunca vai saber que mensagem é esta. Tá certo? Mas então veja, mais uma vez é enfatizado o controle de Deus na história, ao dizer que o anjo ele desceu do céu. O anjo que desceu do céu estava com o pé no mar e na terra. A 7ª trombeta, meus irmãos, ela vai marcar o fim de todas as coisas, é a reta final da história. E o que é que Deus está dizendo aqui a respeito do tempo do fim? Que tudo aquilo que ele falou, do que está para acontecer, vai
acontecer. A igreja fica pensando assim: será que tem alguém que pode impedir Deus de agir? Será que existe um governo, um poder, um imperador, alguém que tem o poder de impedir os propósitos e os decretos de Deus de se tornarem realidade? Há uma igreja que está numa região sendo dominada, perseguida. Será que esse povo realmente crê que Deus está no controle e que as coisas vão acontecer segundo os propósitos e os decretos de Deus? Irmãos, às vezes nós não cremos assim. Às vezes parece que o nosso Deus é pequeno demais, é fraco demais, parece que Ele não tem competência para levar a história até o final. É por isso que na nossa cabeça a gente tem aquela sensação de que as pessoas elas podem cair da graça, de que os planos de Deus podem voltar atrás, de que Deus tem plano B, de que Deus se arrepende, de que Deus volta atrás, de que parece que Deus não está no controle, no domínio da história, parece que Ele não é tão poderoso, e Deus está dizendo para aquela igreja: vai acontecer, vai chegar até o final, aquilo que foi falado, profetizado, vai ser sim concretizado. Ninguém pode. Agindo eu, acabou, irmão. Acabou. Mas a gente não crê assim. E eu não sei se você já parou para pensar, tem dia que você está quase que incrédulo. Você já notou? Quem que levanta todo dia, assim, 4 horas da manhã, mas com a vontade de ler Bíblia que você não dá conta? Quem que todo dia sente um comichão assim, fala assim: hoje é dia de 3 horas de oração. Graças a Deus. Eu achei que tinha aqui um mentiroso. Não existe isso, irmão. Ninguém tem comichão para orar. Ninguém tem comichão para ler Bíblia. Nossa, ai, mas estou assim que eu não aguento, tenho vontade de chegar em casa 9 horas da noite, depois daquela rotina, pegar a Bíblia, eu quero comer, vou ler. E papai e mamãe dizendo: é hora de... Não, estou lendo. Irmão, se não for disciplina, se não for mortificação, você não ora, você não lê Bíblia, você não cultua, você não vai nada. Por quê? Mas a gente é o povo da sensação, não é assim? Ah, não estou com vontade hoje não. Não estou bem hoje não. Se você for esperar ter vontade, você sabe para onde você vai? Irmão, você vai para o buraco. Literalmente, você vai para o buraco. Não tem isso. Às vezes nós achamos que o controle de Deus tem a ver com a nosso sentimento. Então tem dia que a gente está animado, o culto é explosão de dopamina, de energia, de adrenalina. A gente sai assim, mas a gente sai cantando pneu. Até que você entra em casa, basta uma palavra maldita do maridão, da esposa, pronto. Tudo que você ouviu aqui, sabe para onde vai? Você pega, vai lá na lixeira, levanta e volta e quebra o pau. É assim que funciona. Então, o fim está garantido, diz a Escritura. Por que eu digo isso, irmãos? O ato de levantar a mão direita era comum para se fazer um juramento. Deus fez isso. Deus fez isso. Por exemplo, Deuteronômio 32, 40, 41 diz assim: levanto as mãos ao céu e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Você sabe quem fez esse juramento? O Senhor. Ele jurou por Ele mesmo: vou fazer. Com Deus é assim. Quando Ele fez uma aliança com Abraão, Ele não diz assim: Abraão, vai depender da sua fé, da sua emoção, do seu sentimento, da quantidade de oração, né? Vai depender. Se você cumprir tudo, eu estarei com você. Ele falou assim: não, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai cumprir, tá? Você não vai dar conta. Por isso que eu já estou assumindo um compromisso comigo mesmo. Se eu não fizer o que eu estou te prometendo, eu vou fazer dano a mim mesmo. Porque Deus não pode jurar para alguém, porque a gente normalmente jura por alguém que é superior a nós. Então minha mãe, quando o bicho pegava em casa: você jura por Deus? Eu jurava por Deus, eu jurava por qualquer coisa, meu filho. Eu não queria era apanhar. Então juro, mamãe. Opa, por Deus, juro. Tem alguém acima? Não, não tem, só Deus. Então, só por Deus mesmo. Mas Deus vai jurar por alguém? Se Ele está acima de tudo, então Ele não pode jurar por alguém que... Então eu juro por Deus. Mas e Deus, jura por quem?
Então ele olha para ele, não tem ninguém acima dele. Então ele só pode jurar por ele mesmo. Então Daniel 12:7 diz assim também: então ouvi o homem vestido de linho, eu vou ter que parar aqui, né? Onde estava sobre as águas do rio, ele levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo: passarão um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de destruir o poder do seu santo, do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Um tempo é um ano, 2 tempos são mais 2 anos, metade de um tempo são 6 meses. Então, numa linguagem literal, a Bíblia está falando de 3 anos e 6 meses. Não vou entrar no mérito aqui da perspectiva pré-tribulacionista, predominantemente na maioria dos crentes. Não vou falar sobre isso, das 70 semanas de Daniel e da última semana de Daniel, que vai acontecer todas as coisas, arrebatamento, a volta de Jesus, esse negócio todo. Talvez na próxima a gente dê aí uma pincelada a respeito disso. Mas eu vou parar nesse ponto aqui, tá bom? Então veja bem, ambas as passagens falam da vindicação do povo de Deus, depois do sofrimento, onde Deus vai julgar. Onde Deus vai julgar. A Bíblia está dizendo o seguinte, meus irmãos, que Deus vai vir com o juízo, é o dia final. Na profecia de Daniel, por exemplo, capítulo 12, verso 6, há um questionamento sobre o tempo do fim. Pode ler na sua Bíblia, que diz assim: quando vai se cumprir essas maravilhas? Quando vai acontecer? Então veja, partes do que Deus irá fazer já foi revelado. Mas existem coisas, né? E como que elas foram reveladas? Por meio dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 taças. Mas partes da sua revelação ainda permanecem ocultas, não cabendo a nós conhecê-las. Por isso diz, guardem em segredo. Guardem em segredo. Há coisas que são reveladas e pertencem a nós, mas há coisas que estão e são ocultas. Deus está no controle e a gente não tem que se estressar por isso. Já não haverá demora. O que a Bíblia está dizendo? Vai acontecer. Quando? Não estava falando da ideia de ser imediatamente, não é? Mas indica aqui que não haverá mais demora para a ocorrência dos eventos que darão início ao retorno de Jesus Cristo. Então veja bem, nós dizemos que os últimos dias marca a primeira, é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Princípios das dores já começou. Nós estamos no princípio das dores. É igual a mulher quando dá para dar à luz. Ela começa a sentir algumas contrações, mas às vezes não é o momento ainda. Espera um pouco mais. As dores vão se intensificando. A dilatação vai acontecendo até que chega o momento. Nós estamos no princípio. Então veja, o plano divino de salvação está prestes a ser completado. Os profetas do Antigo Testamento receberam a mensagem de Deus sobre a aparição final do reino de Deus, mas não tiveram a informação sobre quando essas coisas ocorreriam, a precisão. Não, falaram de sinais, de demonstrações. Os profetas do Novo Testamento receberam uma revelação mais aprofundada, e eles aguardam agora a consumação final de todas as coisas. É por isso que no verso 5 e 7 fala desta certeza, desta convicção, em que de fato o Senhor vai vir. Amós 3,7 diz assim, olha, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Então João está trazendo isso aqui de volta. E eu quero parar aqui. Tanto o Evangelho de Cristo, irmãos, que inclui tanto a salvação como o juízo, ele foi profeticamente anunciado pelos profetas. Nós não estamos falando de um fato novo. Jesus foi profetizado ao longo da história da igreja. Mas veja, irmãos, e o seu cumprimento inaugurado foi anunciado aos profetas do tempo presente. De modo que tudo que foi profetizado a respeito de Jesus, da sua missão, da sua encarnação, da sua volta e do seu retorno, se cumpriu e continua se cumprindo. Então eu vou parar aqui porque o tempo já estourou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Fica o último ponto aí do verso 8 a 11. A missão deve continuar. Então veja bem. Vocês aguentam 3 minutos? Vamos terminar.
Veja, irmãos, verso 8 a 11. A missão deve continuar até a volta de Jesus. Cristo vai voltar, mas a pergunta é, o que a gente faz hoje? Fica escondido? Fica com medo? Não vamos falar que é crente não, porque senão a gente vai atrair perseguição. Aquele grupinho lá na escola, se eu falar que sou crente, eles vão fugir de mim. Eu quero ser aceito pelos colegas. Se eu falar que sou crente, eles vão me ridicularizar. Você tem namorado? Não tem. Já beijou também? Não. Nossa, boca virgem, como assim, meu Deus do céu? Não é possível um negócio desse. Não é assim? Quantos bullying eu já sofri na minha vida? Jovem, 18 anos, crente, querendo amar o Senhor Jesus. Mas quanta ridicularização, quanta tentação. E aqui então a Bíblia diz, vamos lá para terminar, verso 8 a 11. Enquanto Cristo não volta, como é que a gente vive? O texto diz assim: a voz que ouvi, que havia proibido ele de registrar, falou assim: registre nada, você tem que se contentar com o que já foi revelado, registrado. Pega o livrinho, pega a sua Bíblia, diz o texto, e continua dizendo assim: vá, pega o livro que se acha aberto na mão do anjo. Irmão, se você não se contentar com o que já foi revelado, sai fora. Para com essa conversa de querer buscar novas revelações, de viver baseado nisso. Não é de Deus isso. A vontade de Deus é que a gente se contenta com o livro que temos em nossas mãos, e nós temos que estar totalmente identificado com ele, nós temos que comer esse livro. Quase que literalmente. O salmista diz assim: as tuas palavras, elas me são como mel na minha boca, eu me deleito nelas. E o texto está dizendo, pegue o livro, não é? Cadê aqui? Verso 8, né? Pegue o livro que se acha aberto na mão, novamente, do anjo que está sobre o pé, com o pé no mar e sobre a terra. Então fui ao anjo, pedindo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: pegue o livro e devore-o. Se alimente dele. Essa ideia de devorar o livro aqui, sabe o que é? É ter voracidade. É você se propor a realmente se alimentar dele. É identificação profunda com ele. Mas o texto diz assim, no seu estômago, ele vai causar sensações estranhas. Ele está dizendo assim, esse livro é uma mistura de agridoce. Você já comeu um negócio agridoce assim? É bom demais. Ele está dizendo, na boca é mel, mas lá dentro ele vai causar reações estranhas. Irmãos, o evangelho é assim, tá? O evangelho é cheiro de vida para quem o recebe, mas é cheiro de morte para quem o rejeita. O evangelho fala do amor de um Deus que ama, que perdoa pecados, que aceita o pecador, mas ele fala também de um Deus que vai vir, e esse Deus que virá julgará todos. Ele é fogo consumidor. Então essa mensagem, ao mesmo tempo que ela é palatável, amada, desejada, a gente olha, a gente se esbalda com ela, mas ao mesmo tempo ela tem efeitos colaterais. O evangelho faz isso. E é isso que o texto está dizendo. O mesmo evangelho que salva por meio da cruz de Cristo, ele também nos leva a sofrer por Cristo. O mesmo evangelho que traz perdão, é um evangelho também que vai gerar oposição, vai trazer dor, vai gerar sofrimento. Essa expressão de pegar o livro e comê-lo, está lá em Ezequiel capítulo 2, do verso 9 até o capítulo 3, verso 3. Ezequiel teve que fazer a mesma coisa, comer o livro. Que também comeu o livrinho que lhe causou tanto doçura quanto amargueza. E o que temos aqui, irmãos, é uma combinação de alegria e de sofrimento, em receber e tornar conhecidos as bênçãos e também os juízos de Deus. Nós amamos, ou pelo menos a gente ora para que a gente possa amar a Deus. Mas não sei se você já notou, às vezes a gente sofre por ser crentes. Às vezes talvez você pense assim, cara, enquanto eu não estava me envolvendo com esse negócio de ser crente, parece que estava dando tudo certo na minha vida. Mas depois, não é? Aí a gente começa a pensar assim, não deve ser de Deus, e para Deus não, porque a coisa não está dando certo. Fui mandado embora, aquela promoção que eu aguardava não veio, é o carro que quebrou, é não sei o que aconteceu, é uma puxada de tapete, a gente começa a achar que são as conspirações para nos levar a pensar que é melhor não querer Deus, viu? É melhor não. Mas veja, irmãos, é isso que o texto está nos ensinando. A missão deve continuar. Há uma mensagem que precisa ser proclamada, e eu termino aqui, dizendo, é necessário
que você ainda profetize. Para quem? Para as nações, não é? Profetiza a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Cristo está no controle, Cristo vai voltar, mas a missão da igreja, enquanto Ele não chega, deve continuar. O povo de Deus precisa continuar testemunhando de Deus, vivendo o evangelho de Deus, servindo o Senhor Jesus, amando a Deus no mundo. E termino com 3 aplicações aqui. Primeiro, vamos a elas. Afirmamos que Deus é soberano, mas irmãos, como este conhecimento pode fazer diferença diante das aflições da nossa vida? Dizer que Deus reina, talvez não traz paz para o seu coração. Parece que a gente não se apropria dessas verdades, o nosso coração não descansa, a gente fica inquieto, a gente fica com medo, a gente fica temeroso. Nós não podemos agir precipitadamente, mas meus irmãos, nós somos um povo de fé. Temos que crer no poder de Deus, no governo de Deus, na providência de Deus, na soberania de Deus. Ele abre portas, Ele fecha portas. Deus agindo, ninguém pode impedir. Vivamos na dependência de Deus, creiamos no poder de Deus, confiemos na soberania de Deus, confiemos na providência dEle, que isso traga descanso ao nosso coração. Faça o seu melhor e descanse. Dedique-se, estude, batalhe, pense, planeje, faça tudo isso. Alguém disse assim: trabalhe como se Deus não existisse, mas ore como se você não dependesse de ninguém mais na sua vida. Ore dependendo absurdamente de Deus, mas trabalhe com dedicação, com humildade, com sabedoria. Segunda coisa, o problema não é a falta de conhecimento sobre todos os detalhes da revelação de Deus, mas é em conhecer pouco sobre o que é revelado acerca da pessoa e da obra de Jesus. Irmão, sabe qual que é o nosso problema? Que a gente não conhece o nosso Salvador, a gente não conhece o nosso Redentor, a gente tem um conhecimento muito pequeno daquele que morreu na cruz por nós. A gente fica correndo atrás de tantas informações, quando nós deveríamos nos deleitar em conhecer a Cristo. E a minha oração é essa, ó Pai: que te conheçam a Ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conheçamos o Senhor Jesus. E termino: não fomos salvos, irmãos, apenas para sermos bons conhecedores da palavra de Deus, mas para sermos proclamadores desta palavra. Proclamadores. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Senhor amado, o Senhor reina, o Senhor vai voltar, e a missão deve continuar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a viver com esta convicção de que servimos um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. O mundo não pertence ao diabo, o Senhor não deu procuração para ele. A terra e tudo que nela se contém é do Senhor, o mundo e os que nele habitam. Então o Senhor é de fato o Rei que reina. Mas, Senhor amado, este mundo do Senhor está debaixo dos efeitos do pecado. E é por isso que há perseguição, sofrimento. É por isso que muitas das vezes, ó Deus, crentes em diversos lugares estão com medo de professar sua fé, porque nós queremos às vezes mais a aceitação das pessoas do que realmente a aceitação do Senhor. Dá-nos ousadia, Deus, para vivermos o Evangelho. Dá-nos ousadia, Senhor Deus, para viver com esta viva esperança de que o Senhor vai voltar. Mas enquanto o Senhor não vem, a igreja ela existe para te adorar, para te servir e para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Faça de todos nós proclamadores da tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito estejam com todos e com toda a igreja de Jesus hoje e sempre. Amém e amém.